Uma excelentíssima tarde mais uma vez para todos nós. Esta tarde maravilhosa de hoje, este clima bem ameno, né? Ou seja, nem quente nem frio, clima bem gostoso, bem tranquilo. E é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez no nosso 11º encontro, no nosso 11º workshop. E hoje, para falarmos de uma temática de fundamentalíssima importância, que é a temática inteligência espiritual, transcendendo paradigmas existenciais. Observe que o subtema, o desenrolar do tema, fala acerca da transcendência de paradigmas de nossa própria existência. Observe então que o termo espiritual está sendo empregado ali de modo demasiadamente profundo, de modo demasiadamente amplo. Então, a nossa primeira ação aqui será uma redefinição do termo espiritual, espírito ou espiritualidade e qualquer outra derivativa do termo. E ao começarmos então a redefinir este termo, porque é lícito que antes de analisar qualquer ideia, nós antes redefinamos com mais precisão, de modo mais preciso, os termos, para que a gente então vá analisando e desenvolvendo uma ideia de modo mais preciso, de modo mais acertado. Então, quando nós pensamos em inteligência espiritual, inteligência derivando do inteligir, do entreligar e o discernir, a origem etimológica do termo inteligência está fortemente ligado a discernimento, e discernimento, por sua vez, está ligado em distinções acerca do que seria mais acertado. Inteligência seria então aquilo que é cada vez mais acertado, uma gerência, uma intergerência entre as ideias, de modo a gerir aquilo que seria sempre mais acertado. E inteligência espiritual, e agora pegando o termo espiritual, começamos a ter uma dimensão de espiritual como algo ligado na totalidade de nossa existência. Como que nós estamos compreendendo o termo espiritual aqui? Como algo ligado à totalidade de nossa existência, ou seja, espiritual aqui não é algo que diz respeito a algumas coisas de minha vida ou alguns aspectos da vida de meu entorno, mas sim, em essência, o que diz respeito à totalidade de nossas vidas, ou seja, espiritual tem algo, tem sua etimologia ligado tanto no tocante à ética, tanto que em dado momento da história, espiritual e ética eram sinônimos, ou seja, porque você começa a observar a palavra espiritual como aquilo ligado ao seu próprio objetivo existencial. E como disse Immanuel Kant, o maior objetivo do homem é ele saber qual é a sua missão, saber qual é o seu objetivo de vida. Observe que nós estamos dizendo que saber qual é o objetivo da vida do homem numa humanidade é compreender o seu dever. E dever, por sua vez, está ligado à ética. Ou seja, espiritual, então, aqui é empregado na totalidade de nossa existência. E quando nós pensamos numa transcendência dos paradigmas existenciais, em simples palavras, seria apenas a questão de nossas próprias definições, ou seja, uma própria questão aos paradigmas que nós já estabelecemos. E por que seria necessária uma transcendência destes paradigmas? Pelo simples fato de que todos nós estamos buscando um aprimoramento de nossa qualidade de vida. Todos nós estamos buscando cada vez mais estarmos mais próximos de uma felicidade. Isso implica então que nós precisamos transcender todos os nossos paradigmas.
paradigmas, os nossos padrões, é que conseguiremos dar passos para chegarmos ao êxito, para aproximarmos disso que nós estamos buscando, que em suma eu disse que era a felicidade. Observe então como o nosso tema é da mais elevada importância para nós entendermos os nossos objetivos existenciais, e embora muitas vezes nós acabamos não tendo por conta acerca de alguns conflitos existenciais, o fato é que dentro de uma ótica, de uma psicologia analítica, todos nós temos conflitos existenciais, ou seja, todos nós nos perguntamos constantemente o que nós estamos fazendo aqui. Todos nós perguntamos para nós mesmos por que eu estou aqui agora, por que eu estou no trabalho, por que eu tenho um emprego, por que eu sou esta pessoa, qual é meu objetivo existencial no mundo, né? Isso de certo modo pode ser visto como um conflito dentro de uma ótica de uma psicologia analítica, no sentido de que nós não estamos muito certos e muito claros acerca dos objetivos de nossa própria existência. Por isso a importância de transcendermos os paradigmas para que cada vez mais estejamos mais próximos, tenhamos mais visão, temos mais claro para nós os objetivos de nossa existência. Observe então que o tema inteligência espiritual é um tema completamente abrangente para todas as áreas de nossas vidas, diz respeito à totalidade de nossas vidas. Inteligência espiritual, agora falando de alguns tópicos para começarmos a apreender melhor a ideia de inteligência espiritual. Inteligência espiritual é agir com todas as inteligências ao mesmo tempo. Ao longo da história, alguns pensadores e até alguns cientistas definiram a inteligência intelectual como a inteligência mais importante, ou seja, nós precisávamos pensar racionalmente, logicamente, para caminharmos e progredirmos, transcendermos os nossos paradigmas existenciais. Mas alguém de repente começou a perceber que este modo racionalizado de pensar, sem a consideração de aspectos sentimentais, estava levando o homem a cometer uma série de erros e obter um resultado diferente do qual ele próprio esperava obter. Surge a partir daí, então, eu estou pegando o final do século XX, 19, 20 e 21, surge então o conceito de inteligência emocional, né? Que o famoso Daniel Goleman, que é um dos maiores produtores desta ideia, desenvolvedor desta ideia, embora ela acabe sendo desenvolvida também por outros teóricos e de certo modo também desenvolvendo mais em alguns outros aspectos, a inteligência emocional era aquela que começava a considerar a emoção, porque se uma vez era o sentimento do ser humano, o bem-estar sentimental do ser humano, então uma inteligência emocional seria uma inteligência mais desenvolvida e mais acertada. Mas o que começaram a perceber é que o indivíduo varia em suas emoções, o indivíduo varia de um para o outro, naquilo que emociona um e no que emociona o outro. Começou a perceber que inteligência emocional era algo que não possuía uma consensualidade, ou seja, ela era uma teoria que servia e aplicava para algumas questões, para algumas coisas, para algumas pessoas e não para outras. Com o passar do tempo, então, foram surgindo outras inteligências, inclusive a própria inteligência multifocal de Dr. Augusto Cury, que é um modo de analisar e de considerar a inteligência de um modo bastante ampliado, ou seja, uma inteligência que analisa por múltiplos focos, por múltiplas óticas, de vários ângulos, fazendo então que nós tenhamos uma condição muito mais ampliada acerca da inteligência humana. Mas aí, quando surge
a inteligência espiritual, e aqui eu estou pegando como autoria Dana Zohar, que Dana Zohar é uma física formada no MIT, ou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, também filósofa formada pela Universidade de Harvard, hoje lecionando em Oxford. Dana Zohar também é esposa do Dr. Marshall, ou seja, um trabalho muito amplo, um trabalho científico muito estruturado, muito robusto acerca da inteligência espiritual. E ela então vem mostrando para nós que não basta uma inteligência intelectual, lógica, racional, não basta uma inteligência emocional que apenas considere aspectos emocionais do ser humano de modo preponderante, e sim uma inteligência espiritual, ou seja, que considera não só os múltiplos corpos da inteligência, a racionalidade, a intelectualidade, mas a totalidade da inteligência humana. Observe então que o termo espiritual é um termo que poderia ser tomado aqui como um termo pleno, ou seja, não poderia haver uma inteligência superior a uma inteligência espiritual, porque a inteligência espiritual seria a inteligência totalitária, a inteligência das inteligências. Então, inteligência espiritual é agir com todas as inteligências ao mesmo tempo, com a totalidade das inteligências. Inteligência espiritual é a inteligência intelectual, emocional, e agora também uma teoria que vem nos respaldar melhor sobre a compreensão destas inteligências, a inteligência social. Porque quando pensamos em inteligência espiritual, que eu chamei de inteligência total, a inteligência das inteligências, começamos forçosamente a ter que considerar uma inteligência social. Ou seja, como eu posso considerar a inteligência, as múltiplas inteligências, se eu eventualmente só reconheço a minha própria inteligência? Ou seja, a inteligência social, ou também chamada por alguns teóricos de inteligência interpessoal, é a habilidade de entender e reagir adequadamente ao seu meio social e desenvolver relações saudáveis e produtivas. Observe que aqui nós temos uma definição precisa de inteligência social. O que seria uma inteligência social? O que a inteligência social busca abarcar, compreender? O que ela propõe? Ela propõe um discernir, um inteligir, numa habilidade de entender e reagir adequadamente ao meio social. Agir, entender, reagir, e que a gente vai começar a observar que este entender e reagir começa a tomar uma forma de agir, ou seja, eu não fico apenas reagindo sem uma consciência, eu fico cada vez mais reagindo, mas cada vez de modo mais consciente ao meio social. E observe que está grifado: desenvolver relações saudáveis e produtivas. Nós deixamos de ser inteligentes, ou seja, passamos a ser desinteligentes quando começamos a promover relações não saudáveis. Quando começamos a desenvolver relações que nos desgastam. Promover relações desgastantes poderia ser chamado de desinteligência, porque a inteligência social ela desenvolve relações saudáveis e produtivas. Ou seja, por que a relação? Porque existe neste universo a possibilidade da relação. A relação ela precisa ter uma produção, e esta produção precisa ser uma produção saudável, uma produção com resultados que tornam a vida daqueles que se relacionam melhor. Então, inteligência social é a habilidade de entender e reagir adequadamente ao seu meio social e desenvolver relações saudáveis e produtivas. Eu falei um pouco sobre a inteligência multifocal por vários tópicos, Então, fazendo um resumo bem sucinto do que seria inteligência espiritual. Inteligência
espiritual também é ser livre para sentir, mas não prisioneiro dos sentimentos. Há uma frase de Immanuel Kant, filósofo prussiano, um dos mais eminentes de todos os tempos. Inclusive, Kant hoje possui seu pensamento muito embasado nas academias do mundo, ou seja, suas filosofias têm se mostrado cada vez mais consistente. Ele tem uma frase que diz assim: o homem que faz o que quer é escravo de si mesmo. Olha como a frase de Immanuel Kant é muito interessante. Porque inteligência espiritual é ser livre para sentir. Ou seja, não é fazer aquilo que os nossos instintos estão mandando nos fazer. Não é fazer aquilo que a sociedade ditou para eu fazer. Não é sentir aquilo que o meio disse para eu sentir. Inteligência espiritual é sermos livres para sentir, ou seja, sou eu quem preciso decidir como sentir-me. Sou eu que preciso formar uma visão de mundo disso. Não precisa o mundo dizer como eu devo me sentir diante de cada coisa deste mundo. Então, inteligência espiritual é ser livre para sentir. Inteligência espiritual é dar um choque de lucidez ou de inteligência em nossos medos, angústias, ansiedade, humor triste, agressividade, impulsividade, que são instintos não inteligentes. Ou seja, inteligência espiritual é dar um choque de lucidez. Como assim choque de lucidez? Ora, seria inteligente os medos, angústias, ansiedade, ou seja, quando nós colocamos para analisar acerca de nossos medos, angústias, ansiedades, humor triste, agressividade, estas coisas não possuem consistência lógica, consistência emocional procedente, ou seja, quando há inteligência espiritual, estas coisas deixam de existir. E como que eu passo a compreender a desnecessariedade destas coisas, a desinteligência destas coisas? Quando eu dou um choque de lucidez, ou seja, quando eu mesmo me pergunto, por que eu tenho medo? Por que eu tenho medo? Por que estou com medo de algo? Por que eu tenho medo de falar em público, por exemplo? Por que eu tenho este medo? Será que eu tenho este medo porque eu acho que eu preciso dizer o que as pessoas gostariam de ouvir? Será que eu tenho medo de falar em público porque eu me acho mais ignorante do que aqueles que estão em meu entorno? Será que eu tenho medo porque disseram ao longo de minha história que eu deveria pensar como eles pensam, senão seria punido? Quais as razões de meu medo? Quando eu dou um choque de lucidez e começo a perguntar-me, por que ter medo? Será que eu não sou capaz? Será que todo mundo sabe a verdade e eu sou o único idiota desse meio? Será que só os outros sabem falar e eu não sei? Será que só os outros podem ter o direito de expressar e eu sou obrigado a tudo acatar intimamente? Por que eu tenho medo? Qual a razão lógica de meu medo? Qual o sentido deste meu medo? Quando eu começo a dar um choque de lucidez, é quando medos, angústias, ansiedade, angústia, por que estou angustiado? Ah, mas eu estou angustiado porque determinada coisa aconteceu em minha vida. E se eu der um choque de lucidez e perguntar-me, o que aconteceu em minha vida? O que de fato significa isto que aconteceu em minha vida? Por que isto aconteceu em minha vida? Agora, se eu encontro esta resposta, qual o sentido desta resposta? Porque às vezes o nosso equívoco se dá exatamente quando eu encerro uma resposta numa outra angústia. Então eu respondo a minha angústia com uma outra angústia e continuo angustiado. Mas se eu dou um choque de lucidez, eu continuo avançando e eu começo a me perguntar, por que estou angustiado? Ah, mas estou angustiado porque uma outra angústia aconteceu. E por que uma outra angústia aconteceu? Porque uma outra
Mas por que essa outra angústia aconteceu? Bem, agora porque pode ser o meu processo de aprendizagem. Então eu já passo a tornar-me menos angustiado. E por que esse meu processo de aprendizagem? É porque talvez, quem sabe, um dos objetivos de minha existência seja o aprimoramento de minha inteligência espiritual. Então a angústia começa a dar lugar a uma alegria. A angústia começa a sair de cena e um sentimento, um reconhecimento acerca daquilo que eu tomava de modo angustiado ou angustiante, agora passa a dar lugar para uma alegria, começa a motivar-me, a engajar-me, a compreender cada vez mais, a cada vez mais buscar dar-me choques de lucidez para que todas estas desinteligências, esses instintos não inteligentes se esvaiam de mim. Inteligência espiritual é desenvolver a mansidão, a tranquilidade, a tolerância. Por que inteligência espiritual é desenvolver a mansidão? Porque é desinteligente eu ser agressivo, eu achar que sou dono de verdade, achar que eu tenho que convencer as pessoas do meu ponto de vista, achar que no planeta de 8 milhões de pessoas eu sou o detentor da verdade, da salvação do universo. Siga o que eu estou dizendo que é verdade, o mundo será salvo. Quando nós damos um choque de lucidez em nós mesmos, começamos a dar conta que se eu não estou no quadro severo de psicopatologia, estou apenas muito inconsciente acerca do que eu mesmo falo, acerca do que eu mesmo apresento para o mundo. Ou seja, desenvolver a mansidão é um ato, uma atitude, é uma postura de inteligência espiritual, porque eu começo a perceber a desnecessariedade da agressividade, a desnecessariedade da intranquilidade. Inteligência espiritual é sermos mansos, tranquilos, tolerantes. E por que a tolerância é inteligência espiritual? Porque exatamente quando eu tomo noção, quando eu tomo por conta que o único universo, o único universo que é como eu, sou só eu. A tolerância se desenvolve quando eu começo a perceber que eu sou um ser único, quando eu dou por conta que todos os meus pensamentos, todas as minhas crenças, todas as minhas convicções, todas as minhas dúvidas, ou seja, o que eu sou é único, que tudo mais existente no universo é diferente de mim. Portanto, tolerância é um ato de inteligência, pois não é nada inteligente eu esperar que uma coisa única tenha uma similaridade. Aquilo que é único, esperar que o outro pense como ele, que o outro ache como ele acha, que o outro sinta como ele sente, que o outro tenha como certo aquilo que eu tenho como certo. Tolerância é um princípio básico da inteligência espiritual. Inteligência espiritual é desenvolver a serenidade, a bondade e a gentileza. E por talvez estes três atributos, serenidade, bondade e gentileza, possam ser palavras comumente disseminadas. O fato é que elas acabam não corporificando predominantemente em nosso cotidiano. Ou seja, pouquíssimas vezes nós estamos serenos. E por que nós não estamos serenos na maioria das vezes? Porque muitas vezes nós estamos com crenças de que devemos correr, de que é preciso estar na correria, de que é preciso fazer um monte de coisa, de que é preciso fazer um monte de coisa. Mas se a gente dá um choque de lucidez, a primeira pergunta que nós faríamos para nós mesmos é: onde queremos chegar? Por que eu não posso fazer estas coisas serenamente? Será que se eu correr, agitar, o resultado final será
Será que eu correr, agitar, aquela correria de fazer, o resultado final será melhor? Quando a gente dá um choque de lucidez em nós mesmos é quando a gente faz essa pergunta. E na verdade a resposta ela já está estampada em toda parte quando a gente para analisar. O sereno, o prudente, o que faz de modo mais consciente, será sempre aquele que obterá melhores resultados se considerarmos a totalidade dos feitos. Inteligência espiritual é também desenvolver a bondade e a gentileza. E bondade pode parecer um substantivo, bondade pode parecer um atributo de muita simplicidade. Mas talvez bondade seja um dos atributos mais complexos para a criatura humana. Porque bondade vai depender primariamente de minha própria definição do que é bom. Até porque o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Então, como desenvolver bondade, se bondade é um termo que intrinsecamente está implicado ao outro? Eu, antes de definir bondade, eu preciso conhecer o outro, conhecer o pensamento diferente do meu próprio, para que eu tenha condições de definir de modo mais acertado o que é bom. E só depois disso eu consigo desenvolver a bondade. Porque senão eu posso definir bondade como esmola, eu posso definir bondade com punição, eu posso definir agressão física como bondade, inclusive agressão física para as crianças. Eu posso definir bondade, eu posso definir agressão física como educação. Observe a necessidade de darmos um choque de lucidez em nós mesmos, na própria definição da ideia, do termo da ideia, para que depois disso consigamos desenvolvê-la. E dentro de uma perspectiva de inteligência espiritual, bondade é, antes de tudo, conhecer o outro, conhecer a definição de bom para o outro, para que a partir disso eu tenha condições de desenvolver a bondade. Inteligência espiritual é desenvolver a gentileza. A gentileza, de modo mais simplificado, é simplesmente não sermos agressivos, é simplesmente sermos cordiais, é simplesmente sempre recepcionarmos, sempre agirmos no nosso cotidiano, o tempo todo, dentro de nossa casa, na sociedade, em toda parte, de modo cordial. Inteligência espiritual é desenvolver a satisfação, o prazer de viver e o amor. Principalmente, acima de tudo, desenvolver a definição de amor. Se bondade é um dos atributos mais complexos para a criatura humana, a definição de amor é um conceito mais amplo da humanidade. Porque se bondade, às vezes, em alguns momentos, pode ter uma definição unânime, amor tem uma definição muito íntima. Amor é aquilo que tem uma definição completamente íntima. Porque muitos podem definir amor como algo relacionado a conjunções corporais. Uns podem definir amor como sacrifício, outros podem definir amor como renúncia. Alguns definem amor como apego. Observe como pode ser amplo. Eu costumo dizer que a palavra mais coringa no vocábulo humano é a palavra amor. Amor pode ser definido em todas as situações. Eu posso, por amor, promover genocídios em nome do amor a uma raça e do amor a uma cultura, do amor a uma ideologia. Eu posso, então, com a palavra amor, fazer uma definição infinita. Então, inteligência espiritual é desenvolver a satisfação, o prazer de viver e o amor, mas antes, a própria definição de amor. E se nós aprofundarmos na definição de amor, partindo de base daqueles que mais viveram o amor, e não daqueles que mais falaram de amor em nossa história.
veremos que amor é uma ideia que antes diz respeito ao outro. Que amor é aquilo que não diz respeito ao que eu faço para o outro na concepção do que eu entendo que eu devo fazer, mas que amor antes é o meu fazer ao outro na concepção do que o outro quer que seja feito a ele. Ou seja, não é fazer o que eu acho, é de fato eu compreender o que o outro entende como bom, o que o outro entende como que seria bom para ele, e a partir disso eu agir para o outro. Observe que inteligência espiritual, então, é um conceito que não dá para ser analisado de modo individualizado. Observe que o outro, a sociedade, a relação é algo intrínseco à inteligência espiritual. E por isso que perceberemos que inteligência espiritual é desenvolver o amor, mas antes de tudo, a própria definição de amor, para que não incorramos numa vicissitude qualquer, rotulamos esta vicissitude de amor e vamos promovendo apegos, dores, medos, angústias, ansiedades, e estamos chamando isso de amor. Inteligência espiritual é superar as emoções que geram transtornos psíquicos. Como eu falei agora há pouco, transtorno psíquico, conflitos existenciais, não necessariamente aqui o termo sendo empregado numa patologia profunda, severa, ou numa patologia rotulada, mas transtorno psíquico no sentido de que toda vez que eu tenho qualquer medo, qualquer angústia, nós podemos dizer que aí não está havendo uma harmonia psíquica. Todas as vezes que eu me deparo com conflitos de relações, que eu deparo sentindo raiva de alguém, que eu deparo me magoado com alguém, aí se encontra um transtorno psíquico. Porque quando há um psíquico equilibrado, estas coisas não existem. Inteligência espiritual não é querer não ter essas coisas. Inteligência espiritual é superar estas coisas, mas não no sentido de encerramento, ou seja, não tê-las, mas no sentido de tentar compreender o que estas coisas são e a cada momento, a cada dia, elas me serem mais amenas. Ou seja, eu posso sentir raiva sim, mas eu preciso amanhã sentir menos. Eu posso sentir medo sim, mas amanhã eu preciso sentir menos. Isto é superar as emoções que geram transtornos psíquicos. Inteligência espiritual é agir mais do que reagir. Observe que agir e reagir são palavras que eu falei agora há pouco, estão imbricadas, e é muito tênue o marco divisor. Até porque não há categoricamente um marco divisor. Porque na verdade, por uma perspectiva, todos nós somos reagentes, ou seja, todos nós somos efeito de uma causa primária. Mas aqui nós estamos falando agir mais do que reagir, no sentido de sermos conscientes no nosso cotidiano, de não assumirmos posturas com base na postura que outros assumiram. Ou seja, se alguém me agride, me fala uma coisa da qual eu entendo que não seria educada, que não seria devida, que não seria cabida para mim, é compreender que eu preciso sentir algo não com base nisso, que eu não posso reagir, que eu preciso agir, ou seja, eu preciso considerar, eu preciso pensar, eu preciso ter consciência que estou numa sociedade, como diz o doutor Augusto Cury, numa sociedade muito doente. Então vai ser muito natural, entre aspas, as pessoas me agredirem. Vai ser muito natural as pessoas serem deseducadas. Será muito natural as pessoas tentarem me agredir cotidianamente. E quando eu tomo consciência que as pessoas estão doentes, eu não assumo mais
a postura de agredido, a postura de magoado. Eu assumo a postura daquele que não me submeto à doença psíquica alheia. Ou seja, eu não tomo aquilo como agressão. Eu não tomo aquilo como mágoa. Eu compreendo que eu estou agindo enquanto outros continuam reagindo a uma sociedade doente. Que outros, diferentemente de mim, não tiveram a atitude de compreender o quadro social do qual ele mesmo faz parte e ter uma postura de superar estas emoções, estes transtornos psíquicos produzidos por uma sociedade que tem transtorno psíquico. Eu sou aquele que age, eu sou aquele que percebe, eu sou aquele que compreendo que preciso ser o inteligente espiritual. Não basta eu ter uma inteligência intelectual e magoar-me por um colega adoentado psiquicamente. Inteligência espiritual é compreender que cada um de nós possui seus desafios e suas conquistas, seus certos, seus errados, seus acertos, seus erros, seja qual for a denominação que utilizarmos para as atitudes de cada um. O fato é que eu não preciso ser refém da visão de mundo, da postura que as pessoas adotam no mundo. Inteligência espiritual é agir mais do que reagir, é não reclamar, é compreender o quadro e se perguntar qual o meu papel diante disso. Porque se eu começar a reclamar, vou jogar no lixo, vou contaminar-me ainda mais com algo já contaminado e não produzirei nada diante de mim mesmo, diante de minha própria consciência, diante daquilo que eu proponho como ações. Ou seja, inteligência espiritual é sempre agir mais do que reagir. Embora eu disse que as duas coisas, na verdade, nós sempre estaremos fazendo as duas coisas, só que às vezes de modo predominante mais reagente, de modo predominante mais agente. Mas que tenhamos então em mente a necessidade de sermos cada vez mais ativos e menos passivos. Cada vez mais sermos aqueles que iremos agir e não reagir. Inteligência espiritual é ser jovem no único lugar em que não podemos envelhecer, no território da emoção. O que seria ser jovem no território da emoção? É ter a capacidade de não nos petrificarmos com os conceitos, o que resumimos em pré-conceitos. Ou seja, se a vida é uma dinâmica existencial, por que nós iremos querer estagnar as coisas? Por que eu tenho que, desde os 10 anos de idade, ter uma coisa como certo e carregar até os 100 anos de idade como certo? Como posso eu incorrer nesta situação, não percebendo que, socialmente falando, socio-historicamente falando, o certo e errado constantemente muda? Estou falando acerca dos paradigmas. Obviamente, a ética é atemporal. Para a ética, que é uma reflexão filosófica, é sempre aquilo que é ético, mas ético não é moral. Embora tenham aparências, tem algumas coisas que nós acabamos tomando como similares, mas são coisas distintas. Ou seja, eu posso ser convicto de uma coisa desde os 10 anos, sem dúvida. Mas eu preciso pensar que toda a minha convicção baseada em paradigma é algo que historicamente é sempre modificado. Ou seja, a sociedade evolui, sempre está nos nossos livros de história, nossas posturas, nossos costumes, nossos comportamentos. A grande prova cabal disso que eu estou falando é o simples fato de que todo mundo, pelo menos em nosso país, quando está doente, procura um médico, ou seja, um cientista, alguém que formou-se numa academia científica e está dizendo: faça isso. Observe que a gente não vai lá no nosso ancestral milenar perguntar para ele o que nós vamos fazer acerca de nossas doenças.
cientista, em simples palavras, nada mais é do que aquele que pensa dinamicamente. Aquele que de manhã uma coisa é certa e no final do dia ela já se tornou errada, e no dia seguinte, sucessivamente, ou seja, a ciência é uma dinâmica em busca de uma verdade da qual nunca encontra, porque a ciência sempre continua questionando. Inteligência espiritual é ser jovem no único lugar que não podemos envelhecer, no território da emoção. E por que eu falei sobre ciência, sobre certo, sobre errado e paradigma? Porque nossas emoções estão imbricadas com a nossa visão de mundo. Por que eu magoo? Por que eu fico triste? Porque minha razão compreendeu que eu devo ficar triste. O paradigma que estabeleceu uma ideia disse que aquele era o momento para eu ficar triste. E nós nos condicionamos a isso. E quando eu não fico, e quando eu sou jovem, ou seja, é quando eu assumo uma postura como de uma criança. Observe que a criança não fica triste diante de qualquer adversidade do mundo. E por que a criança não fica triste? Porque ela ainda não condicionou a ficar triste. Então, ser jovem é ter essa postura como a da criança, ou seja, sempre em aprendizagem. Sempre que nós nos colocarmos numa posição de aprendizagem, é quando nós sempre seremos jovens. Em suma, inteligência espiritual é assumir a postura de sempre estar aprendendo. Inteligência espiritual é ser livre no único lugar em que não podemos ser prisioneiros, em nossa própria mente. Só podemos ser prisioneiros em nossa própria mente se nós nos quisermos. Como eu referenciei Immanuel Kant no início, o homem que faz o que quer é escravo de si mesmo, ou seja, sou eu o único capaz de aprisionar a mim mesmo. Inteligência espiritual é não aprisionarmos-nos, não aprisionar a nós mesmos no único lugar em que nós não poderíamos ser aprisionados por mais ninguém. Inteligência espiritual é ter consciência de que a vida é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. Observe uma definição de inteligência espiritual neste tópico. É ter consciência, é ter lucidez, percepção que a vida é uma grande pergunta, não é uma resposta. E se a vida é uma constante pergunta que está em busca de uma grande resposta, é a pergunta de nossas vidas. Inteligência espiritual é a pergunta do objetivo de nossa própria existência. E por que a inteligência espiritual tem essa pergunta, diríamos, totalitária? Porque a inteligência espiritual abarca tudo aquilo que diz respeito ao espírito. E aqui eu defini o espírito na definição dos mais simples dos pensadores, o ser pensante. Ou seja, quem está aqui agora falando? Eu, Alan Cristo, pensando. Se eu sou, o que eu sou? Se eu sou uma expressão cerebral, se eu sou um ser etérico, não interessa. O fato é que eu sou esse aqui que agora está pensando. E se eu sou esse aqui que agora estou pensando, qual é o meu principal atributo? Pensar. E qual é o principal atributo do pensamento em termos de dinâmica? A questão, ou seja, a inteligência espiritual é termos a lucidez que a vida é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. É quando a gente tem consciência disso que a nossa vida torna para nós muito motivadora. É quando começamos a ter lucidez deste fato que somos este ser pensante em busca de uma grande resposta, que a vida em si já é uma grande pergunta. É quando nós começamos a caminhar de modo cada vez mais acelerado para a felicidade. Porque é quando eu começo a perguntar, e a pergunta também ela é imbricada de uma resposta.
Só que quando ela é dinâmica, ela se mantém numa pergunta imbricada numa resposta. É quando eu vou obtendo resposta, mas vou ao mesmo tempo obtendo cada vez mais perguntas e dando cada vez mais sentido a este ser pensante que sou, porque o alimento, o combustível do ser pensante são as perguntas e as respostas que ele vai produzindo. Inteligência espiritual é procurar o sentido para a vida e a razão para a vivência. Em termos mais práticos, inteligência espiritual é entendermos qual o objetivo de eu estar no meu trabalho, qual o objetivo de eu estar na minha casa, qual o objetivo de eu ter a família que eu tenho, qual o objetivo de eu ter o cônjuge que eu tenho, qual o objetivo de eu ter o colega que eu tenho, qual o objetivo de eu fazer parte de alguma sociedade, de alguma entidade na sociedade. Ou seja, inteligência espiritual é procurarmos o sentido desse nosso cotidiano, não é ficar desfocando e nos perguntando acerca de um objetivo que não é minha realidade, ou seja, que não faz parte do meu mundo real. Inteligência espiritual é procurar o sentido do nosso cotidiano. E quando nós realizamos esta procura, nós vamos encontrando. É procurando o que se encontra, é procurando o que se acha. E quanto mais se procura, mais se acha, cada vez mais nós realizamos com veemência. Inteligência espiritual é procurar entender, independentemente de doutrinas, religiões, filosofias, ou seja, paradigmas de pensamentos, os mistérios, se há eventualmente mistérios, e os segredos, se há eventualmente segredos, do autor da existência do universo, da existência de tudo, de minha própria existência. Inteligência espiritual é começar a entender que sou eu, né? Ou seja, inteligência espiritual é uma questão da qual eu enveredo e vou obtendo respostas acerca do que eu próprio sou. Inteligência espiritual é investigar respostas para as perguntas: quem somos? De onde eu surgi? Para onde eu vou? Aliás, será que eu vou para algum lugar e venho de algum lugar? Ou seja, o que eu sou de fato? O fim é o começo ou o começo é o fim? Penso, logo existo, ou logo existo, penso? Investigar respostas. E aqui investigar algo muito simples, que nós podemos fazer no nosso cotidiano. Ou seja, quando eu penso no objetivo de minha existência, a primeira questão que me vem em mente é: quem sou? Que sou? O que faço aqui? Observe que são as questões que nos promoverão as realizações. Inteligência espiritual é ter consciência da temporalidade da existência. É ter consciência de que há e ao mesmo tempo não há um tempo. Ou seja, estou no eterno presente, mas sei que deste modo não será eterno. Ou seja, eu tenho consciência da temporalidade de minha existência neste cenário, tal qual ele se encontra agora. Ou seja, eu tenho uma vida biológica determinada, eu tenho uma ciência que diz que a minha perspectiva de vida é 72 anos. Eu tenho uma ciência que vem registrando pessoas que não viveram mais do que 120 ou 125 anos de idade. Ou seja, ter inteligência espiritual é ter consciência que existe uma temporalidade neste quadro ao me encontro agora. E eu começo então, como muitos já disseram, muitos têm dito, muitos artistas têm expressado, numa delas muito comum, muito conhecida: é preciso amar como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. É preciso termos consciência que se eu estou aqui agora nesse minuto, posso não estar no minuto seguinte. Inteligência espiritual não é termos a ilusão de que sempre
conquistaremos. Como disse o pensador Dalai Lama, uma das coisas que mais nos surpreende são os homens que passam suas vidas gastando sua saúde para conquistar o dinheiro e no final de suas vidas gastam todo o seu dinheiro tentando reconquistar a saúde e deste modo vivem como se nunca fossem viver e morrem como se nunca tivessem vivido. Ou seja, passam uma existência sem um sentido profundo, sem uma questão acerca do objetivo da própria existência, dando sentido à própria vida. Inteligência espiritual é descobrir a esperança na desolação, compreender uma tribulação, compreender que nada se perde, tudo se transforma e agir com sabedoria no caos. Ou seja, inteligência espiritual é perceber que por mais que eu esteja em um momento caótico, numa situação da qual me promove às sensações ruins, me promove a humores tristes, é perceber que dentro de um dinamismo, tudo isso possui um objetivo que é um objetivo transcendental, ou seja, todas estas coisas são coisas das quais é inerente à criatura humana e através destas coisas que ela tem evoluído ao longo dos tempos. Ou seja, aquilo que me parece um caos, na verdade é o princípio da harmonia. Quando nós paramos para analisar do ponto de vista da física, é muito interessante que o caos é exatamente o princípio da harmonia, porque é através do processo que nós obtemos o resultado. Ou seja, inteligência espiritual é compreender que nada há sem razão, que nada é sem motivo e que tudo faz parte de um dinamismo do qual sempre me promove. E isso que eu estou afirmando é uma afirmação consolidada, como eu disse, na nossa própria história. Os nossos próprios registros acerca da astronomia, dos nossos próprios registros acerca da cosmologia, eu citei aqui dentro de uma ótica física, enfim, inteligência espiritual é ter sabedoria no caos. Não é agir instintivamente, não é desesperar-se, não é arrancar os cabelos, não é deitar no chão e gritar, salvo se isso for algo consciente de ser feito. Ou seja, eu vou deitar, vou gritar, vou chorar, vou arrancar os cabelos para depois eu levantar e fazer o que eu preciso fazer. Inteligência espiritual é a consciência até mesmo diante do caos. Bom, eu vou fazer aqui um pequeno apontamento. Eu citei agora há pouco Dana Zohar como uma das figuras mais renomadas acerca do conceito de inteligência espiritual. E Dana Zohar, ela cataloga para nós, dentro de seu estudo, o que ela entende como os 12 princípios básicos para definirmos inteligência espiritual. E aqui eu vou fazer uma leitura bem breve destes 12 princípios. Dana Zohar diz que o primeiro princípio da inteligência espiritual é o uso positivo da adversidade. Ou seja, é estarmos diante, por exemplo, de uma crise econômica, social e nos perguntarmos: o que eu posso fazer diante disso? Eu posso chorar e esperar que as coisas mudem, ou posso pegar este momento e empregar de modo melhor? Por exemplo, se eu fui demitido numa crise econômica, será que eu não posso aproveitar esta oportunidade e fazer um curso? Eu não posso aproveitar este momento e ler, estudar didaticamente? Ou seja, olhar para as adversidades e extrair a positividade disso. Ou seja, o uso positivo da adversidade. Não pegar a adversidade e tomar as coisas negativas da adversidade, e sim fazer um uso positivo de todas as adversidades. O segundo princípio da inteligência espiritual, definido por Dana Zohar, é a autoconsciência. E aqui a autoconsciência não apenas no sentido da consciência de nossa
ser pensante, mas sim a autoconsciência de nos perguntarmos: quem somos? Quem eu sou? O que me faz levantar todas as manhãs? Para que eu levanto todas as manhãs? Para que eu vou para o meu trabalho? Ou seja, ter consciência da necessidade de nos sintonizarmos com o nosso eu profundo, ou seja, com o objetivo maior de nossa existência. É termos consciência de que o que me faz levantar? Qual é a minha função neste universo, neste momento, no presente? Ou seja, ter consciência da importância disso, ter autoconsciência de quem somos. O terceiro princípio definido por Dan Zohar é a humildade, é reconhecer que é próximo. O que é próximo? O que é esse tal de próximo? É reconhecer que é outro. Humildade é algo que os paradigmas, os estereótipos acaba definindo como uma coisa muito externa, que humildade tem a ver com a roupa que eu visto, tem a ver com algumas coisas que eu falo, mas humildade, se nós nos atentarmos à etimologia do termo, a sua origem provém do humus, da terra. Humildade é reconhecer que nós somos terra, ou seja, eu sou terra, eu não sou o cara, eu não sou aquele, eu não sou o fulano, eu não sou aquele que você precisa saber com quem você está falando. Humildade é reconhecer que somos humus, que somos terra, que somos aquilo que a minhoca mora. Humildade é reconhecer a nossa pequenez diante da infinita grandiosidade do universo desconhecido por nós. Humildade é reconhecer também que somos a terra, ou seja, é reconhecer também que eu não sou nada, porque muitas vezes nós confundimos humildade com falsa modéstia. Eu sou tão pequeno, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou muito ignorante. Está querendo enganar quem com este papo? Está querendo enganar quem? Você não está enganando nem você mesmo. Essa falsa modéstia. Se você se acha tão ignorante, por que você diz que tem coisa certa? Se você se acha ignorante, por que você arrisca dizer para o outro o que é certo e o que é errado? Humildade, então, é reconhecer nossa pequenez diante da infinita grandeza do universo, ou seja, assumir a postura de que ignoramos infinitamente mais do que sabemos, e por isso uma prudência para quaisquer afirmativas, quaisquer posturas, quaisquer atos. O quarto ponto definido por Dan Zohar é a compaixão. Compaixão também, obviamente, também um termo bastante estereotipado. Compaixão aqui tem uma definição de empatia profunda. Compaixão não tem a ver com pena, sentir dó, tem a ver com empatia profunda. Tem a ver com enveredar profundamente pela realidade do outro. É tentar ver de um modo mais aprofundado como o outro vê o mundo e deste modo começar a reconhecer, identificar a essência que existe em todos nós. Porque em essência somos todos iguais, por isso a compaixão. Em essência todos nós estamos exatamente buscando os mesmos objetivos. Em essência todos querem ser felizes. O que difere é que cada um tem um entendimento, uma concepção, uma visão acerca do caminho da felicidade, acerca do processo de caminhar para a felicidade. Mas quando eu aprofundo, eu tenho condições de entender quais são os caminhos diversos que nós possuímos para aproximarmos
uns dos outros e tornar a nossa caminhada mais tranquila, mais serena, mais veloz, para onde todos nós estamos querendo chegar. Esta é mais ou menos a definição de compaixão por Dana Zohar. O quinto ponto é visão e calor. É enxergar bem além e agir veementemente. Visão e calor é ver muito mais do que os olhos estão vendo. É ver profundamente. É ver de modo cada vez mais aprofundado e sentir o que está vendo. O sexto ponto da inteligência espiritual é a espontaneidade. Espontaneidade aqui tem o sentido de viver no eterno presente, ou seja, viver da melhor maneira possível agora, porque eu só vivo no agora, eu só vivo no presente, eu só estou onde eu estou, eu só sou quem sou, ou seja, para que projetar que eu vou viver mais alegre lá na praia, eu vou ser mais alegre quando eu viajar para o Nordeste, eu vou ser mais gentil quando eu estiver no meio de um monte de pessoas gentis, eu vou ser mais, enfim, por que não ser no presente? Então o sexto ponto por Dana Zohar é a espontaneidade, é esta nossa capacidade de nos trazer para o eterno presente, esta nossa capacidade de viver o melhor de nós presentemente o tempo todo e não querer se projetar, se deslocar-se para um tempo inexistente no presente. O sétimo ponto definido por Dana Zohar de inteligência espiritual é o holismo. O holismo aqui tem uma definição de que o mundo é um todo, que nada é dividido no universo, que tudo está ligado a tudo, tudo se relaciona a tudo, ainda que as nossas percepções não conseguem absorver. Há uma frase muito interessante atribuída a Madre Teresa de Calcutá, que diz o seguinte: o que eu faço é uma gota, mas o oceano é menor sem uma gota. Observe que o que eu faço pode ser algo pequeno, mas todo o universo, com todos os astros, seria diferente se eu não tivesse feito algo. Ou seja, o próprio termo universo diz respeito ao uno, diz respeito que está tudo unificado dentro de um conjunto, ainda que nós não consigamos abarcar com o nosso pensamento. O fato então é percebermos holisticamente, é percebermos que o mundo é um todo, que eu não vou enganar a nada nem a ninguém, que qualquer propósito de não bem realizar, eu estou não bem realizando para o meu próprio mundo, porque sou eu também parte deste universo. Então a inteligência espiritual é ter esta consciência que fazemos parte de um todo, que fazemos parte de algo que tudo que eu fizer impacta primariamente em mim mesmo. Por isso é inteligente eu sempre fazer o melhor no mundo, porque eu sempre estarei fazendo o melhor para eu mesmo. O oitavo ponto é fazer questões fundamentais e profundas, ou seja, é desconstruir e construir paradigmas constantemente. Porque é só desconstruindo e construindo paradigmas que nós iremos superar nossas ansiedades, medos, angústias, nossos transtornos psíquicos. Inteligência espiritual, o nono ponto definido por Dana Zohar, tem também como pressuposto a reformulação, ou seja, tudo que nós formos analisar sempre sob várias óticas. Porque exatamente quando nós começamos a analisar por várias óticas, é quando nós vamos comparando as nossas próprias análises e vamos percebendo a diferença entre umas e outras e vamos tendo condições de concluir com a análise mais aprimorada. Então, reformular é sempre tem sempre um propósito de mudar paradigmas, e não qualquer paradigma, mas um paradigma sempre mais aprimorado. O 10º ponto definido por Dana Zohar é a habilidade
Talvez isto seja o mais óbvio para agir com inteligência espiritual e ao mesmo tempo seja algo que nós mais deixamos passar desapercebido. As academias científicas fazem uma definição básica entre pensamento científico e pensamento comum ou senso comum. Ou seja, o senso comum possui um conhecimento e o pensamento científico possui um outro conhecimento. E o que acaba acontecendo ao longo de nossa história, o que tem acontecido, pelo menos até agora, é que a ciência é quem vem norteando o pensamento do senso comum, ou seja, é o extrato refinado de pensamento pela ciência que vem definindo os pensamentos mais aprimorados. Ter habilidade de ficar contra a multidão é perceber que este pensamento de massa não é o pensamento melhor. E como eu disse, a prova cabal é o nosso próprio cotidiano, ou seja, quando nós temos um mal-estar, a gente sai no meio da rua e grita: ei, quem pode vir me passar um tratamento? Ou a gente procura um cientista, um médico, um especialista, um técnico, aquele que perpassou por uma academia científica para nos oferecer uma resposta. Observe que quando nós queremos uma resposta acertada, nós não procuramos a resposta na multidão. Inteligência espiritual é essa habilidade de ficar contra a multidão. É perceber que todo pensamento de multidão é um pensamento sem seleção, portanto não é o melhor pensamento. Que por mais que este conjunto ele possa ter boas produções, essas produções não podem encerrar-se em si mesmas, ou seja, a habilidade de ficar contra a multidão. Ou seja, onde há multidão, não há seleção. Como disse ainda o sábio Mohandas Karamchand Gandhi, as verdades não consistem do número de que nelas creem. Ou seja, o fato de 1 bilhão de pessoas gritar que uma coisa é verdade, não faz daquilo mais ou menos verdade, não faz daquilo uma verdade, uma inverdade, um falso ou uma mentira. Então, ter habilidade é perceber que o pensamento da multidão não é um pensamento que serve para mim, pois eu sou um indivíduo, não sou uma multidão. O 11º ponto do princípio definido por Dana Zohar para a inteligência espiritual é celebração da diversidade. Celebração da diversidade talvez seja o princípio principal para a nossa inteligência espiritual, né? E não é um pleonasmo, ou seja, celebrar a diversidade é começar a reconhecer o valor do pensamento do outro. É eu perceber que o valor do pensamento do outro não consiste no valor do meu pensamento, mas consiste no valor do pensamento dele próprio. Celebrar a diversidade é darmos conta que somos únicos no universo, que todo este pensamento, toda esta história, toda esta visão de mundo, ela é única e exclusivamente minha, e tudo mais é diferente disso. E eu celebro esta diversidade, porque eu percebo que é exatamente por conta desta diversidade que eu sou capaz de refletir, de produzir, de evoluir, de avançar, de crescer e caminhar cada vez mais para a felicidade. Celebrar a diversidade é perceber em absoluto que cada um é único. É perceber que por mais que nós criemos ideologias, que nós criemos paradigmas, que nós criemos clichês, estereótipos ou quaisquer outras ferramentas para o pensamento, tudo isso são coisas que nos ajudarão, são ferramentas, são formas facilitadoras de algo realizado. Mas nós não podemos confundir a ferramenta com o próprio serviço. Nós não podemos confundir a ferramenta com o próprio trabalhador. A
celebração da diversidade é percebermos a riqueza do diverso, a importância da diversidade em nossas vidas, pois é exatamente por conta do diverso que a gente evolui, que a gente avança. Num pensamento muito simples, toda unanimidade é burra, porque na verdade, quando tudo está hegemonizado, é exatamente quando eu tiro a condição daquilo ser avançado, daquilo progredir, daquilo evoluir e daquilo aprimorar. E tudo aquilo que não está em plenitude, logo nossa inteligência diz que deve aprimorar. E o 12º princípio da inteligência espiritual, definido por Dana Zohar, é nosso senso de vocação. É o senso que eu estou aqui para fazer algo. É este senso que eu não existo à toa. O 12º princípio diz respeito ao que o pensador Aristóteles afirmou e foi registrado em nossa história, no tocante que a felicidade ela consiste exatamente no momento que nós compreendemos nossa vocação e colocamos isso em serviço da sociedade. O senso de vocação é exatamente eu perceber que eu estou aqui para algo fazer. Existe algo. Não é possível que uma vida seja investida em minha própria existência, que esse ser aqui pensante está aqui pensando, falando, pensando e falando, e movimentando e realizando, enfim, por nada. É óbvio que todos nós temos algo a realizar. E a inteligência espiritual é nós percebermos do que se trata este algo. O que é este algo? E este algo tem a ver com a nossa vocação. E a vocação é a nossa habilidade, ou seja, minha vocação é aquilo que eu mais tenho habilidade em fazer. Minha vocação é aquilo que eu mais gosto de fazer. Minha vocação é aquilo que eu mais faço e mais eu sinto que produz resultado para a minha própria existência e, por conseguinte, para a existência do universo ao qual eu estou inserido. Observe então que senso de vocação é percebermos o significado de nossa existência, perceber a minha inteligência, o meu trabalho, a minha família, a minha sociedade e tudo isso que eu faço parte, que eu estou inserido. Se nós quiséssemos resumir os 12 princípios de Dana Zohar, aqui para nós tornarmos uma ideia mais simples, mais inteligível para nós, pensemos apenas que inteligência espiritual é saber sobre tudo que ainda não sabemos. Observe que inteligência espiritual está diretamente ligado em saber sobre tudo que ainda não sabemos. Inteligência espiritual é termos a sensibilidade, é termos a sensatez, o bom senso de que eu sei muito pouco, eu sei quase nada diante da infinidade de saberes existentes no universo. E é ter a sensibilidade que estes saberes possuem seus valores, pois o meu próprio saber possui valor para mim. Então, através de um axioma irrefutável, por sua vez, os saberes têm valor para cada um que sabe. Ou seja, o pensamento de cada um é profundamente importante para cada um. Inteligência espiritual é eu ter a sensibilidade de não tentar convencer as pessoas de minha visão de verdade, de minha visão de mundo. Porque do mesmo modo que eu tenho meu valor, cada um possui seu valor. Observe o quanto a inteligência espiritual está ligado ao outro, ao universo em nosso entorno e não apenas em mim mesmo, porque sou eu parte deste universo, parte deste todo. E agora, para nós fazermos uma reflexão mais direta, eu falei bastante aqui. Inteligência espiritual talvez seja falar
é percebermos que temos 2 ouvidos, uma boca, e que há milhões, bilhões de falas enquanto eu tenho uma fala. Ou seja, inteligência espiritual é termos esta sensibilidade de que há uma totalidade a ser considerada e não apenas eu como Senhor do universo, como Senhor do saber, como aquele que assume a postura de detentor absoluto, soberano e supremo de verdade. Pode parecer que talvez a gente ache que não é assim, mas o que acabamos incorrendo é nisso. Todas as vezes que nós tentamos convencer alguém sobre nosso ponto de vista, significa, em outras palavras, que eu estou dizendo que sou o Senhor soberano da verdade, que é o meu ponto de vista que deve prevalecer, inclusive sobre bilhões de outros pontos de vista que eu nem conheci, que eu nem ouvi, que eu nem sei quais são. Não é inteligente. Embora pareça que a gente esteja falando destas coisas ligadas à postura, o fato é que inteligência espiritual é aquilo que está ligado à nossa consciência de outro, do que é outro, do que outro pensa, do que outro sente. Ou seja, como eu disse, em resumo, é saber sobre tudo aquilo que nós não sabemos ou conhecemos muito superficialmente. E se conhecemos muito superficialmente, não dá para tomarmos de modo absoluto sobre todas as outras coisas, senão a mim mesmo. Muito mal a gente compreende a gente mesmo, quanto mais compreender o que seria melhor para os outros. Bom, dando continuidade então em nosso workshop, nós tivemos essa palestra aqui elucidando, expondo essas ideias para reflexão, mas aqui nós queremos resumir toda essa fala. Nós tivemos este momento de interatividade que fez com que a gente mais uma vez encontrasse uma outra forma de analisar o tema, né? Que aqui com uma palavra a gente resumiu tudo, mas para a gente ter uma frase ou uma ideia bastante simplificada de inteligência espiritual, eu trouxe uma aqui. Ser inteligente espiritual é darmos conta de nossa essência. É estar no mundo consciente que não somos apenas do mundo. É ter a capacidade de ver o simples em tudo que é tido como sagrado. E ao mesmo tempo ter a capacidade de ver o sagrado na simplicidade de tudo, de qualquer coisa, de qualquer lugar, em qualquer pessoa. Ou seja, é procurar o valor máximo de tudo. Ser inteligente espiritual é reconhecer que somos deuses, capazes de fazermos infinitamente mais do que nós já fazemos. Ser inteligente espiritual é reconhecer que temos potenciais. E potencial é algo que já existe em mim. Não é algo que eu preciso buscar, que eu preciso encontrar. É algo que já existe. E que só depende que eu permita que isso vaze, que eu permita que isso se expresse em mim. Bom, esta é nossa abordagem sobre o tema hoje. Mais uma vez, agradecendo a presença. Muito obrigado.